Olá, olá, boa noite. Nós acabámos agora a nossa primeira aula do desafio Aprende com as Emoções e com o Cérebro. E houve realmente muitos desafios tecnológicos. Então, por isso, eu decidi gravar este vídeo para que seja mais fácil compreender aquilo que realmente queríamos partilhar contigo. Isto não invalida que no dia 22 não façamos um pequeno resumo da aula e dos conteúdos para que depois que toda a gente comece pelo mesmo pé, digamos assim, nas próximas aulas, onde no dia 22, 24 e 26 de setembro. Agora, vamos falar aqui um bocadinho sobre como é que nós aprendemos. Quais são estes processos que nos permitem aprender e que nos permitem ter bem-estar e saúde, estar neste estado de saúde. E depois vamos falar sobre os 3 erros que falámos que fazem com que as intervenções com as crianças e adolescentes sejam prejudiciais para estes sistemas, para este sistema nervoso, ou sejam ineficazes. Então vamos começar por uma parte que me fascina muito, que é a do cérebro sensível, ou seja, não é apenas o cérebro, é o sistema nervoso. Nós somos um sistema, estamos completamente interligados, desde a pontinha dos cabelos até à pontinha dos pés, e isso é a base, ou seja, é a porta de abertura para que todo o processo de aprendizagem e também de autorregulação do sistema nervoso comece. Nós começamos com a nossa interação por estímulos, pela percepção que temos desses estímulos, captados pelos terminais nervosos, que são transportados para o nosso tronco encefálico, o início do nosso cérebro, através da espinal medula, e vão ser aí processados para que depois haja uma resposta o mais adequada possível às nossas necessidades e às características desse estímulo. E este processo todo é o processo constante daquilo que acontece na vida do nosso sistema nervoso, do nosso corpo. Então, será que faz sentido nós ignorarmos a parte sensorial e a parte emocional? Porque quando nós captamos então esses estímulos, que podem ser externos, mas também podem ser internos, não é? Podemos ter sensações internas, como a de fome, a de desconforto, de alguma dor, etc. Vai ser a partir daí que tudo começa, incluindo a aprendizagem. É através de um estímulo, muitas vezes na educação convencional, no ensino convencional, através do estímulo visual e auditivo, mas não tem que ser só por aí, pode ser na interação. Mas voltando aqui então a este processo, quer de aprendizagem, quer de manutenção de saúde. Nós captamos então esses estímulos, eles são enviados para o nosso tronco encefálico, é quase como se fosse aqui a nossa torre de controle. Então, ele depois vai direcionar para as várias zonas do cérebro e para os caminhos neuronais que estão qualificados para dar essa resposta, que podem passar por várias zonas do cérebro. Esta parte é muito importante, não é só uma zona responsável por um tipo de processamento, um processamento complexo como é a aprendizagem, a atenção, a memória, aqui a homeostase, a autorregulação, são processos que não envolvem apenas uma zona do cérebro e fazem sim um caminho, um pathway neuronal que passa por várias zonas. Então, isso logo por si só vai fazer com que nós possamos perceber então se é alguma coisa emocional ou não. E quando é alguma coisa emocional, quer dizer que o nosso tronco encefálico e também toda a resposta da amígdala é acionado no sentido em que é importante manter aqui a sobrevivência. Então, como tudo o que é processado em termos emocionais é ativado no nosso cérebro como sendo aqui um sinal de é preciso aqui a manutenção da sobrevivência deste ser e nas crianças deste pequeno ser, então isto é mais importante. Se é mais importante, a minha atenção vai para aí. Então acionamos o processo de atenção para aquele estímulo ou aquele conjunto de estímulos que despoletaram essa resposta também emocional. Ela é processada no sistema límbico inicialmente, porquê? Porque a amígdala e este processo também todo no sistema límbico faz com que haja uma resposta mais rápida e mais intensa, porque o objetivo da emoção é ajudar na sobrevivência, quer seja uma emoção que nos cause desconforto ou bem-estar, o objetivo delas é esse, e depois sim vai então para ser analisada de forma consciente para validar ou não a resposta inicial da amígdala. Mas isto acontece
com todos os processos emocionais. Ou seja, se eu estou aqui neste processo de captar o que está a acontecer constantemente, mesmo de forma inconsciente, até o meu tronco encefálico, e só depois é que eu vou ter essa resposta consciente, então isto vai raptar completamente outra coisa que eu possa estar a fazer, nomeadamente só em termos de pensamento ou de cognição. O que isto nos diz é que, nomeadamente no processo de aprendizagem, é impossível separar as emoções e as sensações, nomeadamente, da aprendizagem cognitiva. Porquê? Porque ambos os processos estão interligados e nós também podemos perceber isto melhor, incluindo até utilizar algum deste processo para melhorar a aprendizagem. Mas para isso é preciso conhecer. Depois emitimos então essa resposta. E isso acontece nesta parte emocional, mas não só. Caso nós captemos, por exemplo, alguma infecção, que nós captemos algum desconforto, alguma dor, o nosso corpo vai identificar isso, esse desequilíbrio que está a acontecer, vai direcionar novamente essa resposta para as várias zonas, não só no sistema límbico, mas nas zonas do córtex, no cerebelo, tudo aquilo que é necessário para essa resposta específica para voltar a equilibrar. Então, se nós passarmos por ignorar, e vamos aqui passar aos erros, se nós passarmos por ignorar aquilo que sentimos, é muito mais difícil para nós, de forma consciente, que é essa parte que nós conseguimos controlar, a outra conseguimos inibir e conseguimos estimular, mas não há esse controle completo porque é do sistema nervoso autónomo, não do sistema nervoso que nós consigamos controlar, que ter esta consciência de controle, exatamente como, por exemplo, a parte motora. Mas ainda assim podemos fazer algumas coisas que vamos falar depois na aula 2 e na aula 3. Mas voltando aqui a esta parte da resposta, é fundamental que nós tenhamos mais ligação cada vez mais com aquilo que sentimos, para que possamos então canalizar as nossas capacidades, habilidades e esta percepção para focarmos então quer na aprendizagem, quer na manutenção, na relação com a dor, com o desconforto, com a adaptação com o corpo. Então é aqui esta ligação. O primeiro erro é este, é nós muitas vezes nas intervenções, ainda nas intervenções muito baseadas na parte convencional, ignorarem ou não validarem e não investigarem de forma saudável e crescente, consoante as capacidades da criança, aquilo que a criança sente, aquilo que nós sentimos, quer sejam emoções, sensações ou sentimentos, porque também investigar as sensações, as emoções sem sensações é apenas uma investigação abstrata e nós queremos coisas concretas. Então o primeiro erro é este e acontece recorrentemente. Nós queremos despachar a emoção muito rapidamente, nós queremos oprimir, nós queremos negar e isso é um impeditivo gigante para que exista uma investigação saudável e para que a criança entenda o que está a acontecer e o que é que eu faço com o que sinto em relação até à aprendizagem, mas também em relação ao meu bem-estar. Segundo erro é nós não conhecermos, ou quando não se conhece, nem se respeita, claro que para respeitar é preciso conhecer, os processos que eu acabei de explicar e não só. Não conhecer os processos básicos de ligação neuronal, ou seja, de pathway, mas também de envolventes, das várias zonas do cérebro e do organismo, do corpo como um sistema, quer na aprendizagem, na memória, na atenção, na homeostase, no equilíbrio, na autorregulação. É importante nós não ignorarmos isto e podermos então saber direcionar melhor as intervenções de acordo com esta noção. E isso normalmente não acontece, não respeitamos estes processos biológicos, nem respeitamos então o neurodesenvolvimento em intervenções convencionais, quer em contexto educativo, quer em contexto terapêutico, muitas vezes, que é assim descurado e nós fazemos com que se atue apenas numa zona, em vez de ser no sistema em si. E isso leva-nos depois a outra coisa que eu já vou partilhar contigo. Terceiro erro, ignorar que nós estamos num ambiente.
e que nós aprendemos e nós autorregulamos na relação com esse ambiente e com os elementos desse ambiente. E desse ambiente não participam só as crianças, participam os adultos que estão. O ambiente físico, que nós todos já estamos muito sensíveis para, e ainda bem, mas o ambiente emocional. A minha capacidade autorregular, que deve ser melhor que a da criança, porque eu tenho já todas as minhas competências e o meu cérebro desenvolvido no completo, enquanto que a criança não. Portanto, eu sou um fator essencial neste contágio, quer de capacidade de ajudar a autorregulação ou de estimular a autorregulação, mas também no processo de aprendizagem, no processo de manutenção das crianças que estão ali envolvidas. Então, ignorar que nós aprendemos, que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos na relação com o ambiente é um erro crasso. Certo? Nós precisamos então destas noções e estes três erros estão muito frequentes nas intervenções com as crianças e fazem com que realmente sejam ineficazes, muitas vezes prejudiciais, ou seja, aumentam aqui a noção de incapacidade, pioram o autoconceito, prejudicam algumas noções de saúde, quer de noção de alergia, noção de intolerância, a noção de desconforto, de dor em relação a alguma coisa que esteja a acontecer no corpo. Portanto, na saúde tem um impacto gigante, ao mesmo tempo que também aumenta aqui perturbações, nomeadamente de ansiedade, stress e de doença mental. Uma coisa que eu partilhei também na aula que é impossível de dissociar é o facto de que já falei aqui, nós nas intervenções, ainda hoje em dia, se utilizarem muito em Portugal, intervenções que atuam separadamente. Nós somos um sistema. Portanto, a aprendizagem não deve ser focada só para um elemento deste sistema. Deve ser desenhada todo o tipo de intervenções, tendo em conta que o que acontece no meu ombro tem consequências no meu pensamento, o que acontece no meu pé também tem consequências, o que acontece no meu pensamento tem consequências na minha parte gastrointestinal ou noutras zonas. Portanto, nós estamos todos interligados. Ignorar isso e desenhar intervenções que estejam focadas apenas em separar este sistema e separar a relação deste sistema com os outros é outro erro. Então, já partilhei aqui contigo, nós vamos estar juntos novamente no dia 22. Partilha qual é a tua urgência, qual é a tua dificuldade, a tua problemática específica no teu contexto. Isso é fundamental para que depois possamos desenhar ações concretas e que tu possas perceber qual é essa ação concreta. Vamos falar disso nas soluções, mas para isso faz esta reflexão, percebe qual é o teu maior insight ao ouvires isto, se faz sentido para ti, se não faz, registra as tuas dúvidas, é natural que possam existir aqui questões que sejam novas para ti ou não, ou que estejas a validar os teus conhecimentos. Então registra no workbook, fica atento ao grupo do WhatsApp onde nós partilhamos as coisas mais proximamente e também ao teu e-mail. Nós estamos deste lado a criar um mundo incomparável, a crescer e a aprender com um cérebro mais saudável e mais feliz. E vamos fazê-lo passinho a passinho. Começamos nos erros, vamos para as soluções, depois vamos passar da teoria à prática e a seguir responder às questões e reflexões. Um beijinho e até dia 22.